Então hoje nós veremos o capítulo 23, penúltimo capítulo da nossa confissão de fé, um capítulo que trata acerca do mundo vindouro e o estado eterno. E aqui mais uma vez eu vou lembrá-los de que uma confissão de fé ela não tende a ser exaustiva em cada um dos temas, né? Não é da nossa intenção dar aqui uma aula de escatologia ou entrar nos mínimos detalhes acerca de cada uma das doutrinas. Está na confissão de fé aquilo que nós achamos que são pontos centrais dos quais a gente não pode abrir mão. São fundamentais, são essenciais para a nossa fé, para termos uma fé ortodoxa, e são pontos que nós não negociamos, nós não abrimos mão dessas questões. Por isso que nós aqui não vamos entrar mais uma vez em mínimos detalhes acerca do estado eterno, né, como que vai ser esse novo céu e nova terra que nós vamos falar aqui, como que vai ser essa morada que nós pertenceremos em um determinado momento, quando Deus instaurar o estado eterno, né? A gente pode até abordar, como já foi feito em alguns momentos, alguns detalhes, mais por questões de curiosidade, mais para ter aqui um debate sobre o assunto, como foi nos outros temas, né? Eu apresentei até nas semanas anteriores um pouco de cronologia dos eventos, coisas que não estão na confissão de fé, mas para saciar a curiosidade de todos e poder tirar eventuais dúvidas, aquilo que nós achamos que é a melhor cronologia, ou aquela que melhor lida com todos os textos, naquela interpretação que a gente sempre defende aqui na igreja, histórico, gramatical e literal. Então, quando nós pensamos em um estado eterno, o que vem à nossa mente, né? Se nós falarmos com muitos crentes, muitos cristãos, talvez o entendimento do estado eterno seja um entendimento bem diferente daquilo que a Bíblia nos apresenta. Sei que muitos crentes têm, quando fala sobre esse assunto, uma ideia de algo quase que impalpável, algo extremamente espiritual, algo celestial, nas nuvens, né, com anjos e coisas do tipo. Mas quando nós vamos para o estado eterno nas Escrituras, quando nós falamos acerca do reino, nós vemos que é algo muito mais palpável, nós vemos que há uma continuidade do tempo presente. Então, assim como há em vários outros casos, como nós falamos da ressurreição, né, do nosso corpo ressurreto, como será? Haverá elementos de continuidade, haverá elementos que são parecidos com o que nós somos hoje, mas há elementos de descontinuidade. Então, o nosso corpo, em termos de aparência, nós não vamos ser diferente do que nós somos, mas não vai haver uma continuidade na questão da morte, do pecado, né, de tudo aquilo que o pecado traz a nós e que influi diretamente no nosso corpo, isso fica para trás, né? Não haverá essa continuidade nesses termos, mas em muitos momentos há uma continuidade. Da mesma forma, no estado eterno, há elementos aqui de continuidade do tempo presente. E há elementos de descontinuidade, porque a Bíblia trata como um novo céu e uma nova terra. Mas isso não significa que é completamente diferente, que nós vamos habitar em um lugar totalmente distinto, sem nada do que nós vemos hoje em dia. Se nós formos pensar no reino milenar, né, no reino de Cristo, e como os próprios profetas do Antigo Testamento lidavam com a ideia de um reino, nós veremos que há muito de elementos terrenos. Há um local físico e geográfico, né? Ele sempre é falado como neste mundo, em Jerusalém, nações, povos. Você vê todo esse elemento, você vê trabalho envolvido, né? Plantar e colher, animais, né? Você está presente na linguagem que fala do reino. Então parece que quando a gente vai falar do reino milenar, se torna mais claro, eu consigo visualizar um reino de Jesus neste mundo, sentado em um trono lá em Jerusalém. Mas quando eu falo de estado eterno, parece que é algo muito diferente, mas não é. Nós veremos que há muitos aspectos de continuidade do reino milenar para aquilo que vai ser o estado eterno. Inclusive, para nós crentes, mudará muito pouca coisa. Nós veremos nisso no texto. Então, é importante salientar que a principal mudança em relação ao estado eterno e ao reino do milênio
é que a cidade aparentemente muda. É falado de uma nova Jerusalém, mas os habitantes não sofrem mudança. Não é falado que nós, que já teremos sido arrebatado igreja com Cristo, estará habitando já no reino milenar, com seus corpos transformados e glorificados, não vai haver mudança para nós. Então, são poucas as mudanças em relação ao reino milenar de Cristo na Terra, aquele que vai durar 1000 anos, do estado eterno. Certo? Então, o foco da confissão de fé está muito mais naquilo que nós vamos desfrutar neste período, na eternidade, como será as questões envolvendo a nossa vida, do que propriamente nós vamos entrar em detalhes de como será, de onde será, os aspectos físicos e geográficos desse lugar. Por mais que a gente tenha algumas informações, elas não são, de fato, muito relevantes em termos da mensagem principal que nós queremos abordar aqui. Então, o primeiro ponto da nossa confissão de fé, ele vai dizer ali: cremos que o crente desfrutará de uma vida de eterna comunhão com Deus. Esse é o principal ponto acerca da eternidade. Então, nós vamos aqui ler alguns textos usando a NVT na quarta-feira, Então, o que mais nos importa acerca da eternidade? É que nós estaremos com Deus. O céu só é céu se Deus ali estiver. Então é isso que importa para nós. E olha só que curioso que é dito em João, no Evangelho de João, no capítulo 17, verso 3. João 17, verso 3. Diz ali a palavra do Senhor: e a vida eterna é isto. Então agora nós vamos saber o que é vida eterna. Qual que é o cerne da vida eterna? E a vida eterna é isto. Isto o quê? Conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Ou seja, em certo sentido, nós já estamos vivendo a vida eterna. Porque o cerne da vida eterna é conhecer a Deus, é ter comunhão com Ele. Então nós, crentes, já estamos na vida eterna. Nós já vivemos a vida eterna. Nós teremos ainda um período de enfrentar a morte física, se o Senhor não voltar antes. Nós oramos, o Senhor volta, para que a gente não passe por isso. Mas do contrário, no dia da morte, nós passaremos para a verdadeira vida. Nós conheceremos quem Ele é de fato. Mas desde agora, nós já temos comunhão com Deus. Não é a comunhão perfeita e plena que nós desfrutaremos na eternidade, mas nós já temos. Então nós já estamos na vida eterna. E o ímpio? O ímpio, pelo contrário, ele já está na morte. Ele sofre da morte espiritual. E se ele permanecer assim até o fim da sua vida, ele desfrutará dessa morte eternamente. Então, em algum sentido, nós já estamos agora em comunhão com Deus na vida eterna. Porém, ela ainda não é a plenitude desta vida que nós um dia ainda desfrutaremos. Então vamos continuar no texto. 1 Coríntios 13, 12. E aqui traz bem esse aspecto. Nós já temos comunhão, mas não é plena. Mas um dia nós teremos a comunhão plena e aí então a vida eterna de forma perfeita. Ele diz ali: agora vemos de modo imperfeito. Nós já somos capazes de ver. Nós já somos capazes de ter comunhão com Deus, de conhecer a Deus, mas ainda não é de uma maneira perfeita. Há muitas dúvidas ainda. Nós ainda não entendemos completamente. Nós não conhecemos Deus completamente. Nós não conseguimos entender a Trindade. Nós não conseguimos entender soberania e responsabilidade. Nós temos ainda limitações. Nós já conhecemos Deus. Podemos saber quem Ele é, os seus atributos.
mas ainda é de maneira imperfeita, como um reflexo no espelho. E aqui a gente lembra que espelho naquele tempo não era o espelho que nós temos em casa, que a gente vê, né, uma definição plena. Era normalmente feito de alumínio, de um metal, onde você via ali uma sombra, era meio turvo o negócio. Então é esse espelho que Paulo está dizendo, olha, a gente percebe no espelho que sou eu ali, mas eu não consigo ver os mínimos detalhes. Então hoje nós conhecemos Deus como se fosse por espelho. Nós vemos ali os seus atributos, nós podemos conhecer quem Ele é, aprender sobre Ele, mas a gente ainda não vê Ele de maneira perfeita. Nós ainda não compreendemos muitas coisas, há ainda pontos nebulosos. E ele continua, mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. Então vai chegar um momento, e esse momento é na eternidade, onde nós conheceremos Deus de maneira plena. Nós conseguiremos ver quem Ele é, entender muito mais do que nós hoje, limitados que somos, entendemos. Agora vamos lá para Apocalipse. Apocalipse nós vamos ver vários textos hoje aqui, né? Capítulo 21, que trata especificamente aqui da Nova Jerusalém. Verso 3 e 4, ele diz: ouvi uma forte voz que vinha do trono, e dizia, o trono dessa Nova Jerusalém: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele, o Senhor, lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Então, olha a diferença do relacionamento que hoje nós nos colocamos diante de Deus em oração, nós falamos com Ele, mas nós não temos uma resposta audível, imediata, ainda algo que nos separa dessa comunhão perfeita. E nós sabemos o que é. O pecado ainda nos atrapalha de várias maneiras e vários aspectos. Mas vai chegar um momento que Deus estará habitando no nosso meio. E aí a nossa comunicação com Ele é direta, é face a face. E aí então nós poderemos expressar diretamente a Ele. Deus habitará no meio do seu povo. É isso que importa para nós na eternidade. Isso é o paraíso. Deus habitando, tabernaculando no meio do seu povo. Então esse é o cerne da vida eterna. É isso que importa para nós. É isso que faz deste estado eterno um paraíso. Não é um lugar que eu gosto de estar, um lugar que eu me sinto bem. É o lugar onde Deus habita. É onde eu posso estar com o meu Criador e desfrutar da plena comunhão com Ele. Ok? Ponto 2. Cremos que os crentes serão semelhantes ao Filho de Deus conforme contemplado. Olha só. Nós cremos que na eternidade nós seremos semelhantes a Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Significa que nós seremos pequenos deuses? Não. É óbvio que não. Não é esse o ponto. Cristo receberá cada crente para Ele. Eles contemplarão a face do Senhor. E aqui a face do Senhor, a ideia é de um relacionamento pessoal. Eu falo e você me responde. É face a face, é uma conversa olho no olho. Nós não estamos afirmando aqui que Deus Pai, por exemplo, Deus Espírito Santo, tem um rosto. Porque eles são seres que são um espírito. Nós sabemos que Cristo, sim, tem. Mas a ideia, quando a gente vê de face a face com Deus, é uma comunicação direta. É conversar e ter a resposta. É isso que é tão maravilhoso, né? Contemplarão a face do Senhor e terão uma vida de descanso das fadigas terrenas,
Nós vamos ficar deitados em redes, descansando os nossos pezinhos cansados por toda a eternidade. É isso que é o descanso prometido na eternidade? É claro que não. É o descanso do quê? É o descanso do nosso pecado, do sofrimento do tempo presente, do trabalho árduo e penoso, suado que nós hoje temos aqui. Para você conquistar o teu sustento, você tem que suar, você tem que trabalhar muito. Não é fácil você obter o salário de todo mês. É difícil, é custoso. Não será assim na eternidade. Nós descansaremos das fadigas terrenas, descansaremos das nossas lutas contra o mundo em rebelião contra Deus. Descansaremos das oposições que nós sofremos diariamente ao defender o nome do Senhor. Esse é o descanso. Não é o descanso físico. Eu vou poder dormir até o meio-dia todo dia. Não é isso, né? Que vida inútil seria, né? E contarão com a presença das suas boas obras em favor do reino. Ou seja, as nossas obras aqui em favor de Cristo nos acompanharão na eternidade. Nós veremos os textos, vamos falar sobre isso. Primeiro, 1 João, você está em Apocalipse, é só voltar um pouquinho aí. 1 João capítulo 3, verso 2. Então diz ali: Amados, já somos filhos de Deus. Nós crentes, né? Está se dirigindo a crentes. Nós já somos filhos de Deus. Nós somos adotados pelo Senhor. Mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Seremos semelhantes a Ele. Qual o principal aspecto de semelhança? Sem pecado. E não mais suscetíveis à morte, por conta da glorificação dos nossos corpos. Então nós seremos semelhantes a Cristo. E isso é maravilhoso, nós não sabemos exatamente ainda. Ele diz, olha, Ele ainda não nos mostrou o que nós seremos. Mas nós sabemos que será semelhante a Ele. Será semelhante ao Filho. Agora vamos lá para o Evangelho. Evangelho de João. Capítulo 14. Que é aquele texto que ele fala que está indo preparar moradas, né? E aí no verso 3 ele diz, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Então aqui vai falar daquele ponto que eu estou dizendo, Cristo receberá cada crente para Ele. Cristo nos resgatará para Ele mesmo. O Senhor, Cristo nos comprou, né? Ele é nosso Senhor, e Ele virá nos resgatar. Então é nesse sentido que o Espírito Santo, por exemplo, um dos papéis do Espírito, uma das obras do Espírito é selar o crente. O selo do Espírito Santo é a garantia de que nós somos dele. E um dia ele voltará a nos resgatar. Nós seremos dele. E então viveremos com ele para sempre. Apocalipse. Capítulo 14. Verso 13. Nas visões aqui que o apóstolo João está tendo, ele diz, e ouvi uma voz que vinha do céu dizendo, escreva isto, felizes os que de agora em diante morrem no Senhor. São crentes, morrem crendo em Cristo. Sim, diz o Espírito, eles são verdadeiramente felizes, pois descansarão de seu trabalho árduo, porque suas boas obras os acompanharão. Ok? Ponto 3.
cremos que o estado eterno será um lugar de completo e perfeito entendimento do plano de Deus. Será um lugar de absoluta pureza e santidade. E será um lugar de perfeita alegria e regozijo. Então lá nós teremos um entendimento completo acerca do plano de Deus. São várias lacunas que nós temos, coisas que são ainda difíceis de entender, lá não será mais. Nós teremos um entendimento perfeito em relação ao plano de Deus. E além disso, será um lugar também de santidade, de pureza, não haverá pecado. E por isso, então, por não termos mais o mal nos atrapalhando e por termos a presença de Deus entre nós, será um lugar de perfeita alegria e de perfeita regozijo. Então vamos lá. Apocalipse 21, verso 4. Isso que nós já lemos ali antes, mas vamos ler de novo. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aqui muitas vezes as pessoas interpretam, por exemplo, que na eternidade nós não vamos lembrar dos nossos parentes, das pessoas aqui, porque se lá não vai ter choro nem tristeza, então como que a gente poderia lembrar das pessoas que não foram salvas, né? Eu tive meu pai não foi salvo, como que eu vou conviver alegremente na eternidade sabendo disso? Então a gente vai esquecer, a gente não vai lembrar disso. Queridos, a primeira parte desse ponto responde. Nós entenderemos o plano de Deus. O aspecto do entendimento da justiça será outro. Hoje nós temos laços familiares e laços, do tempo presente que muitas vezes são até mais fortes do que o nosso laço com o próprio Senhor. Isso será completamente quebrado na eternidade. Nós teremos um senso de justiça perfeito. Nós saberemos que nós amaremos muito mais o Senhor do que qualquer outro ser. Nós não teremos esse tipo de pensamento, porque nós não estaremos nesse mesmo estado atual. Nós teremos uma compreensão da justiça muito mais plena e perfeita. Então não faz nenhum sentido a gente sofrer amnésia antes de ir para a eternidade. Não, nós vamos nos lembrar. Nós vamos nos lembrar. É isso que nós vemos nas aparições e nos relatos de pessoas que estão já num estado aguardando a ressurreição. Vemos que há um nível de conhecimento, de entendimento da vida que passaram. Então, esse aspecto há uma continuidade. Nós saberemos que nosso vínculo na igreja, nossos vínculos familiares, nós saberemos. E de alguma forma nós não sofreremos por aqueles que foram condenados. Nós vamos entender a justiça de Deus sendo aplicado e amaremos o nosso Senhor muito mais do que qualquer outra coisa. Aqui na terra nós não conseguimos nem cumprir o primeiro mandamento. Amarás o teu Deus de todo o teu coração. Nós nunca sequer amamos o Senhor em um único momento acima de todas as coisas. Com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com toda a nossa força. E é por isso que nós somos pecadores e necessitamos da graça. Porque somos incapazes disso. Somos incapazes de cumprir os mandamentos. Mas não será esse estado que nós desfrutaremos lá. Depois, ainda em Apocalipse 21, no verso 27. Por que é um lugar de perfeita santidade, Porque nenhum mal terá permissão de entrar, nem pessoa alguma que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Perfeita santidade, Apenas os salvos estarão lá, não haverá mais nenhum tipo de maldade, nenhum tipo de pecado, nenhuma pessoa que pratique qualquer ato vergonhoso. É um lugar de perfeita justiça, perfeita santidade. E isso vai ser desfrutado eternamente. Pouco bom. A gente pensa hoje, a gente já desfruta de momentos tão bons, em comunidade. Como é bom estar com a igreja, E a gente é pecador. A gente tem os nossos problemas. A gente tem as nossas picuinhas, nós temos as nossas limitações, mas mesmo assim é bom estar com os irmãos. Imagina a eternidade.
onde o pecado não vai mais nos atrapalhar em nada. Você imagina a comunhão que nós vamos desfrutar eternamente. Será maravilhoso. Ok aqui? Vamos lá, ponto 4. Cremos que neste lugar todos os salvos servirão a Deus. Vai ter serviço. Vai ter um aspecto aqui do trabalho, né? Terão uma vida de completa saciedade e glória. Uma vida de adoração plena. Daremos todo o louvor e a glória e o domínio e a sabedoria e as ações de graça e as honras e o poder e a força ao nosso Deus. Aí então nós daremos a Deus aquilo que lhe é de direito. Aquilo que nós somos incapazes de fazer hoje. Lá nós faremos. E faremos isso pelos séculos dos séculos. Dignificaremos ao Cordeiro de Deus que foi morto e lhe tributaremos culto. Se você acha o culto chato, a eternidade vai ser uma chatice. Por isso que nós amamos o culto. Nós amamos estar na presença do Senhor, conhecendo a Ele, porque essa é a eternidade. É claro que não vai ser um culto assim como nós temos hoje, né? Da mesma forma, nós cultuaremos Ele diariamente, como deve ser a nossa vida aqui. Nossa vida não se limita a um domingo, mas é dia a dia. Tudo aquilo que fazemos é cultuar a Deus, é adorar a Deus, dar a Ele a glória. O que é a ideia de glória, biblicamente? É honra, dignidade, autoridade. Deus tem toda a honra, toda a dignidade, toda a autoridade. E nós daremos glória a Ele. Vamos ao texto. Primeiro, 2 Coríntios 4,17. Olha o que acontece quando nós entendemos o que nos aguarda. Quando nós vemos a beleza que será a eternidade, né? O privilégio que é desfrutar do estado eterno. Paulo tinha essa convicção. Ele sabia o que lhe esperava. Foi por isso que ele pode dizer isso aqui. Pois estas aflições pequenas... Paulo sofreu pequenas aflições? Será que as aflições de Paulo foi pequena? Se a dele é pequena, o que é a nossa? O que nós sofremos? Então, nem podemos dizer que sofremos, né? Ele fala, pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora as enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre. Ele diz, olha, o que nós passamos aqui, e Paulo sofreu. Risco de morte, naufrágio, espancado. Tudo que um homem pode sofrer nesse tempo presente, Paulo enfrentou e sofreu. Ele diz, olha, isso aqui é pequena tribulação, pequena dificuldade. Isso aqui não é nada, porque está produzindo peso de glória para aquilo que eu vou desfrutar eternamente. Ele diz, olha, qualquer sofrimento no tempo presente não é nada comparando o que nos aguarda. É por isso que nós, crentes, podemos ler, por exemplo, a carta de Paulo aos Filipenses, que é uma carta que fala sobre alegria. Paulo escreve para um povo sofrendo, ser alegre. Nós podemos, em momentos de dor, tristeza, angústia, ainda assim encontrar alegria. Por quê? Porque nós olhamos para aquilo que nos espera. Nós vemos, olha, o sofrimento de hoje não é nada comparado àquilo que nós vamos desfrutar com Deus na eternidade. Como é que eu posso reclamar? Como é que eu posso perder a esperança? Como é que eu posso me angustiar? Isso aqui não é nada. Agora é importante o sofrimento no estilo de Paulo, né? Paulo sofria pelo Senhor, né? O sofrimento dele não era em benefício dele próprio, né? Ele não estava sofrendo porque ele fez uma dívida que ele não pôde pagar, né? Foi lá, comprou um carro e ficou endividado, e aí ele sofreu porque ele não tinha mais como pagar as parcelas. Não, ele sofria por Cristo. Então, olha, é essa perspectiva, nosso olhar é lá na frente. Então, no momento da dificuldade, lembrar aquilo que nos aguarda, aquilo que nos espera.
Colossenses, capítulo 3. Verso 4. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Nós participaremos da glória do Filho quando ele vier. Mais uma promessa maravilhosa. E agora o texto principal, né? Vamos ler todo ele. Do capítulo 21 até o capítulo 22, verso 6. Que é a descrição acerca do estado eterno, né? O novo céu e nova terra, nova Jerusalém, essa cidade celestial que desce do alto. Então nada melhor do que ouvir o que o Senhor nos revelou sobre esse tempo, né? Então aqui nós temos o texto que há detalhes acerca deste momento, Apocalipse 21, do verso 1 até o capítulo 22, verso 6. Então acompanhe comigo. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. Então aqui nós temos uma linguagem que fala que é novo. E aqui há debate, irmãos. Esse novo, o que significa? Deus vai destruir completamente essa terra e esse céu e vai fazer algo do zero? Ou é uma purificação desse lugar? É novo no sentido de restaurado, né? Eu creio nisso. Eu creio que é o mesmo planeta que nós vivemos, porém restaurado, né? Purificado, tá? Renovado. Ele fala que o mar também não existia. Aqui também pode ser uma linguagem figurada, no sentido que o mar muitas vezes naquele tempo era entendido como tribulação, como algo que trazia tormentos e tal, pode ser sem sofrimento, mas aparentemente o texto ele não está falando isso de maneira figurada. Parece que realmente é um lugar que não vai ter oceano, né? Esse novo céu, nova terra, não vai ter mar, né? E aí o surfista lá da bola de neve vai ficar extremamente chateado com isso. Mas pode ser e pode não ser, tá? Então é aquelas coisas que ficam em aberto, né? E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Que maravilha! E aquele que estava sentado no trono disse: Vejam, faço novas todas as coisas. Em seguida disse: Escreva isso, pois o que eu lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda: Está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolo e todos os mentirosos estão destinados ao lago do fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então um dos 7 anjos, que segurava as 7 taças com as últimas 7 pragas, lhe aproximou e lhe disse: Venha comigo e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito até um grande alto monte e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Brilhava como a glória de Deus e cintilava como as pedras preciosas, como jaspe, transparente como cristal. O muro da cidade era grande e alto, com 12 portas guardadas por 12 anjos. E nelas estava escrito os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas de cada lado, leste, norte, sul e oeste. O muro da cidade tinha 12 pedras de alicerce, e nelas estava escrito o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha na mão uma vara de ouro para medir a cidade, suas portas e seu muro. A cidade tinha o formato de um quadrado, de comprimento e largura iguais.
De fato, tinha 2.200 quilômetros de comprimento, de largura e de altura. Então ele mediu um muro e descobriu que tinha quase 65 metros de espessura, de acordo com a medida humana usada pelo anjo. O muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro, transparente como vidro. O muro da cidade era construído sob alicerces ornamentados com 12 pedras preciosas. A primeira com jaspe, a segunda com safira, a terceira com ágata, a quarta com esmeralda, a quinta com ônix, a sexta com cornalina, a sétima com crisólito, a oitava com berilo, a nona com topázio, a décima com crisópraso, a 11ª com jacinto e a 12ª com ametista. As 12 portas eram feitas de pérolas. Cada porta de uma pérola era de uma pérola. E a rua principal era de ouro puro, transparente como vidro. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e o Cordeiro são seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é sua lâmpada. As nações andarão em sua luz, e os reis, em toda a sua glória, entrarão na cidade. Suas portas nunca se fecharão, pois ali não haverá noite, e todas as nações trarão sua glória e honra à cidade. Nenhum mal terá permissão de entrar, nem pessoa alguma que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, transparente como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e passava no meio da rua principal. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de fruto por ano, uma em cada mês, cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e o Cordeiro estará ali, e seus servos o adorarão. Verão seu rosto, e seu nome estará escrito na testa de cada um. E não haverá noite, não será necessária a luz da lâmpada, nem a luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo sempre. Então o anjo me disse: tudo o que você ouviu e viu é digno de confiança e verdadeiro. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para dizer a seus servos o que acontecerá em breve. Então essa é uma descrição do estado eterno, né? Então há vários aspectos aqui que são difíceis de entender, são aspectos que geram muito debate, e nós não vamos nos aprofundar muito nisso. Mas eu queria trazer aqui um breve resumo daquilo que realmente nos importa acerca da cidade eterna, né? De acordo com o que nós lemos aqui nesses textos, nesse estudo. Primeiro, quais são os aspectos principais a nós em relação à vida na cidade eterna? Primeiro, é uma vida de comunhão com Ele. Uma vida eterna em comunhão com Deus, com Cristo, com o nosso Criador. Esse é o ponto principal. É isso que torna o céu, o paraíso, um paraíso. É a comunhão com Ele. Depois, é uma vida de descanso. Mas como eu falei, não é uma vida de descanso físico. É a vida do descanso das nossas lutas, das nossas dificuldades, do nosso pecado, né? Do trabalho árduo, penoso. É descanso do mundo em oposição a Deus. É nesse sentido que é um descanso. É uma vida de total entendimento. Nós vamos compreender de maneira plena o plano de Deus, os seus propósitos, quem Ele é. Nós veremos face a face. É uma vida de santidade, né? Não haverá mais pecado, não haverá mais morte. É uma vida de alegria, plenamente alegres por toda a eternidade. Imagina aqueles dias mais alegres da nossa vida, né? Imagina aqueles momentos que você está em extrema alegria. Aquilo não é nada comparado ao que nós vamos desfrutar para sempre. Todo dia é alegria constante. Alegria e alegria e alegria. Depois é uma vida de serviço. Trabalho vem antes da queda, né? Deus ordenou que o homem cultivasse o jardim e guardasse o jardim. O trabalho antecede o pecado. E nós serviremos a Deus. Nós somos chamados, em Apocalipse 22, servindo ao Senhor, somos servos dele.
Nós trabalharemos, há um aspecto de continuidade. Muitos acreditam, inclusive, naquilo que nós fazemos aqui hoje será uma continuidade daquilo que nós faremos. Se Deus nos dá dons de uma determinada área, isso vai ser usado na eternidade. Deus nos fez assim, e isso vai ser perseverado na vida eterna. É uma vida de glória. É uma vida de desfrutar da glória do Senhor, do sentido de honra, de dignidade, de autoridade. E a Bíblia diz que Deus compartilha dessa glória com seus filhos na eternidade. E por fim, é uma vida de adoração. Adoraremos o Cordeiro eternamente. Renderemos culto a Ele, daremos a Ele a devida honra para todo sempre. Ok, queridos? Alguma dúvida? Então aqui nós, obviamente, não vamos abordar mínimos detalhes. Tá? A ideia não é ser um curso de escatologia, mas basicamente trabalhar as questões fundamentais. Aquilo que nós não abrimos mão e que a gente tem que ter convicção daquilo que a Bíblia nos revela de maneira muito clara. O que a Bíblia nos revela? Isso que nós vimos aqui. É o propósito da vida eterna, os seus aspectos principais, aquilo que de fato é essencial sobre esse assunto. E aí na semana que vem nós vamos encerrar. Tem apenas o capítulo 24, que é um breve ponto, que vai tratar sobre missão. Porém eu vou dar uma expandida aqui no assunto. Eu quero falar um pouquinho sobre o nosso papel, qual a nossa missão no mundo. Em especial a questão do evangelismo. Como evangelizar, algumas estratégias, enfim, nesses pontos fundamentais. Alguma dúvida? Tudo certo? Pode falar. Eu sei que é uma coisa assim bem, mas eu fiquei com uma dúvida. Então Judas foi perdoado, o nome dele também estava um pouco. Lembra que Judas foi substituído, né? Quem que foi escolhido no lugar dele? Matias. Então ele tem 12. E aí muitas pessoas questionam também, não é 13, né? Porque teve o apóstolo Paulo. Só que o apóstolo Paulo, ele se considerava o apóstolo dos gentios. E ali ele fala de 12 tribos, e cada nome ali dos apóstolos representando uma das tribos, né? Então são os 12 do judeu. É isso aí. Ok, queridos? Então, Deus abençoe. Até domingo, se Deus quiser.